Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, tá? Como a rodada não é muito boa, galera, eu não vou estar deixando bilhete de alavancagem, muito menos bingo para essa terça-feira, tá? Mas quarta-feira a gente tem bastante jogos, aí eu vou estar deixando aí os nossos bilhetes aí de alavancagem e também o bingo pra gente brincar, tá show? Já vai deixando o seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen no YouTube, tá? Lembrando que o seu like ele fortalece demais o meu trabalho e também entende o YouTube, né? Entende que esse conteúdo está sendo útil e vai entregar para mais pessoas, tá? Então vamos tentar aí pegar pelo menos 400 likes nessa terça-feira, tá? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal. E vamos dar uma olhada aqui como que tá essa grade de jogos da terça-feira. A gente vai ter aqui Campeonato da República Tcheca, Italiano Série A, Copa da Holanda, mais um jogo aqui do Campeonato Italiano, Copa da Holanda de novo, Campeonato aqui dos Estados Unidos, Playoff da MLS, né? E Copa Sul-Americana, aí, jogo de volta entre Atlético Mineiro e Del Valle. A gente vai começar analisando aqui, galera, o nosso primeiro jogo que já começa tarde, né? A gente vai ter aqui República Tcheca aqui, né? O Campeonato da República Tcheca aí da 13ª rodada, rodada 13 aí. E vamos ter aqui 1h da tarde o Sparta Praga jogando em casa contra o Bohemians. Esse jogo aí, galera, que na minha opinião o Sparta Praga tem favoritismo, né? A equipe está em terceiro lugar no campeonato, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E do outro lado a gente tem o Bohemians, o visitante aí com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Confronto direto, galera. A gente vai ver o confronto direto aqui. O Sparta Praga venceu os últimos 5 jogos. Então, assim, tem um favoritismo total aí nesse confronto direto, né? Então, aqui, acredito que não tem muito o que inventar, né? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica casa vence, né? Sparta Praga para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Sparta Praga. Agora vamos aqui para o Campeonato Italiano, Série A. A gente vai ter aqui o Lecce contra o Napoli. 2h30 da tarde esse jogo, jogo válido pela rodada 9. O Lecce vai estar jogando em casa e vai pegar aí o líder do campeonato, né? Napoli aí o visitante com 18 pontos. Está na liderança por conta do saldo de gol que é melhor do que a Roma, né? Que também tem 18 pontos. Até o momento o Napoli 6 vitórias e 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. E do outro lado a gente tem o Lecce que venceu apenas um jogo aí, nesses 8 jogos até o momento, né? 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 6 pontos, aqui em 16º lugar. Confronto direto aqui a gente vai ver que Napoli venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então assim, favoritismo total aqui do Napoli, que na minha opinião, mesmo jogando fora de casa, vai vencer, né? Uma odd aí de 1,57 pro Napoli vencer e uma odd de 7 o Lecce vencer, né? Então aqui a primeira opção, fora vence, Napoli para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o time do Napoli. Agora vamos aqui para a Copa da Holanda, né? Copa dos Países Baixos, aqui a gente vai ter aqui 32 avos, que é aquela fase inicial mesmo, né? E vamos ter aqui o Den Bosch jogando em casa contra o Den Haag, 2h45 da tarde esse jogo. Os últimos 5 jogos aí do Den Bosch, galera, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A maioria dos jogos aí sempre batendo muitos gols. E o Den Haag, por sua vez, que é líder, né, da segunda divisão aí do campeonato holandês, 5 vitórias seguidas, tá? Então tá numa sequência assim sensacional, on fire, né? E no confronto direto aqui, o Den Haag venceu 4 vezes e o Den Bosch venceu apenas uma, né? Então um jogo muito bom para gols e também, quem sabe, uma vitória aí do Den Haag, que vai vivendo um bom momento, né? Pagando uma odd de 1,60 pro Den Haag vencer e 4,50 pro Den Bosch vencer, né? Então aqui a primeira opção por segurança e por se tratar de Copa, a gente vai estar pegando aqui o mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Den Haag. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Italiano Série A, vamos ter um joguinho bem interessante, né? Vamos ter aqui de um lado Atalanta jogando em casa contra o Milan. 4h45 da tarde esse jogo, e a gente vai ver, né? A Atalanta vai estar jogando em casa, mas vai ter pedreira pela frente, né? A gente vai ver o time do Milan, terceiro colocado com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, pode pegar a liderança do campeonato nessa rodada aí, né? Tem que torcer pro tropeço da Roma, que vai jogar contra o Parma, e torcer também pro tropeço do Napoli, que joga contra o Lecce. Então, assim, precisa vencer esse jogo contra a Atalanta e torcer por um tropeço aí, um empate pelo menos aí dessas duas equipes aí, primeiro e segundo colocado, que é Napoli e Roma, né? Do outro lado aqui a gente tem o time da casa, né, que é a Atalanta, que está aqui com 2 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, né?
vai gostar de empatar assim não sei aonde, né? São 4 empates seguidos, contra o Juventus, contra o Como, contra a Lazio e contra a Cremonese, né? E como vocês podem ver, desses últimos 4 empates, 3 empates de 1-1 e um empate de 0-0, né? Então, assim, não está tendo um ataque tão efetivo nos últimos jogos, mas a defesa também está bem sólida, né? Agora a gente vai ver aqui o confronto direto que é importante, né? Confronto direto aqui, a Atalanta venceu 4 vezes e teve um empate, ou seja, Milan não venceu aí esse confronto direto aí nos últimos 5 jogos. Vale ressaltar que o time do Milan está interessante aí, está jogando bem, tem apresentado bom futebol e acredito que marca um golzinho fora de casa, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui nas odds, tá pagando 2,72 para o Milan vencer e 2,62 para a Atalanta vencer. Então aqui a primeira opção fora mais de meio gol, tá? O Milan para marcar um golzinho independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Vamos pegar um ambos marcam aqui que também é interessante. Você viu o placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Vou confiar na vitória do Milan aí fora de casa. Agora mais um jogo aqui da Copa dos Países Baixos, né? Copa da Holanda aí, a gente vai ter aqui o Venlo jogando em casa contra o Heerenveen. 5 horas da tarde esse jogo, o Venlo vai estar jogando em casa, né? Equipe da segunda divisão contra uma equipe da elite, né? Da primeira divisão aí, que é o Heerenveen, né? Que vem de 3 vitórias e 2 empates por sinal aí nos últimos 5 jogos, enquanto o time do Venlo aí na segunda divisão, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto, Heerenveen venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, querendo ou não mesmo, jogando fora de casa é favorito, mas como eu falei, jogo de Copa é um pouquinho arriscado da gente pegar a vitória seca dos favoritos, né? Então, primeira opção aqui, galera, mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, fora vence. Você viu o placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 por Heerenveen. Agora vamos aqui para o campeonato aqui dos Estados Unidos, né? A gente vai ter aqui os playoffs da MLS, oitavas de final, jogo de ida, vamos ter o Charlotte jogando em casa contra o New York City. 7h45 da noite esse jogo, e a gente vai ver, né? O Charlotte nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do New York City, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto aí tem um equilíbrio total, né? 2 vitórias de cada um e um empate nos últimos 5 jogos aí desse confronto, né? Então, assim, é jogo que tem tudo aí para ser disputado novamente, né? Aqui a gente pode estar pegando, galera, o ambos marcam. Acredito que é jogo interessante para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, tá? O fator de estar jogando em casa aí, acredito que o Charlotte vence esse primeiro jogo aí por 2-1. E agora o nosso último jogo, a gente tem Copa Sul-Americana, jogo aí entre Atlético Mineiro contra Independente Del Valle. Primeiro jogo aí, o Atlético Mineiro conseguiu um ótimo resultado empatando fora de casa, né, jogando lá na altitude por 1-1, e agora precisa apenas vencer, uma vitória simples jogando em casa aí, e tem possibilidade disso acontecer, especialmente que o Atlético Mineiro tem uma boa equipe, e vem de vitória aí também, né? No último jogo aí, se a gente for ver aqui no Brasileirão, a equipe venceu o Ceará por 1-0, vitória importante, né? E jogando em casa a gente sabe que o Atlético Mineiro é chato, né? Os últimos 10 jogos aí perdeu 2 partidas, venceu 6 e empatou 3. Já do outro lado, o Del Valle aí é uma equipezinha chata, porém, quando joga contra equipes lá do Equador, né, galera? Cá entre nós aí, se o Atlético Mineiro resolver jogar o que sabe, vai vencer tranquilo, né? Confronto direto são 2 vitórias do Atlético Mineiro, inclusive 2 vitórias jogando em casa. Aí o Del Valle venceu uma e empatou 2, né? Esses 2 empates aí jogando em casa e 2 empates de 1-1. Então aqui, galera, eu vou estar confiando aí no Galo para vencer esse jogo e a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Lembrando aqui que está pagando uma odd, galera, de 1,70, uma odd muito boa aí para o Atlético Mineiro vencer, na minha opinião, tem valor. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Galo, 2-0 para o Atlético Mineiro. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada, e o nosso bilhete ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de terça-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? Nesse bilhete de terça-feira eu tentei aqui criar o bilhete mais seguro possível para vocês, tá, galera? Especialmente que não é uma rodada tão boa, né? E com isso a gente teve uma odd final aí um pouco mais baixa do que o de costume, tá? Mas vamos lá, o primeiro jogo aqui, Copa da Holanda, jogo entre Den Bosch e Den Haag. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols e primeiro tempo a gente vai assistir um golzinho pelo menos.
Aí o segundo jogo, Campeonato dos Estados Unidos, o MLS, Playoffs, né, jogo entre Charlotte FC contra o New York City, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, Copa Sul-Americana, né, jogo de volta entre Atlético Mineiro e o Independente Del Valle, a gente colocou aqui Atlético Mineiro vence com empate anula para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. No final a gente teve uma odd de 1,86. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 186,72. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, já vai deixando seu like aí. Vamos tentar bater essa meta aí de pelo menos 400 likes nesse vídeo, né, conto a ajuda de vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu comentário também, que é muito importante, e quem puder ajudar, compartilha bastante o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu, fui!